Olá, patriotas! Voltei com notícias importantíssimas para vocês. Nós vamos falar sobre o Capelli e o absurdo dele acusar, sabe quem? Jorge Naime, é isso mesmo. E também vamos revelar para vocês quem vai ser o novo ministro da Justiça, segundo a mídia, tá? Lembrando que quem tem amigo não morre pagão, né? Pois bem. Mas antes de eu trazer essas e outras notícias que estão importantes para vocês, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu muito obrigado de hoje vai para Miguel Neves de Canoas, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Miguel, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos às notícias, porque o vídeo de hoje está comprometedor. E já vamos começar com esta notícia? Como eu falei para vocês, quem tem amigo não morre pagão, né? Vocês já ouviram esse ditado? Pois bem, olhem esta notícia. Planalto comunica ao STF que Lewandowski, ele mesmo, Ricardo Lewandowski, que se aposentou do STF, vai para a Justiça. Nomeação deve ser oficializada até o fim da semana. E Capelli, que estava fazendo de tudo, achando que ia ser o ministro da Justiça, se deu mal, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal foram avisados pelo Palácio do Planalto que o ex-presidente da corte, Ricardo Lewandowski, será o novo titular da Justiça, substituindo Flávio Dino. É o toma lá da cá, né? Pois bem, quem tem amigo não morre pagão. Palma para esse governo criminoso que promove difamação de pessoas, dia sim, outro também, e à noite, inclusive, em horário nobre, em rede de televisão amiga. Voltando ao tal do documentário, senhor Ricardo Capelli, primeiro se vangloriando com risinho de deboche, que é jornalista e ainda assim foi nomeado como número 2 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele conta, por exemplo, rindo assim, com um sorrisinho malandro, que o Flávio Dino teria relatado para ele como que foi a reação de Lula quando o nome dele, Capelli, foi oferecido como o braço direito de Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que Lula perguntava, ele é policial? Não. Ele é especialista em segurança pública? Não. Ele é o que, afinal? Jornalista. Assim como se ele fosse muito preparado para esse cargo. E ele tá almejando, tá louquinho para ser nomeado, ele tá como ministro em exercício ali, ele quer ser nomeado interino, então logo o Flávio Dino assuma a vaga no STF. Deu ruim, hein, Capelli? Deu ruim para você, toda a boataria aí da imprensa amiga do Lula, já dizendo que vai ser Lewandowski mesmo. Mas isso eu deixo para vocês comentarem depois. Qual é a gravidade desse depoimento em rede nacional, né, em cadeia nacional de TV, ainda bem que não era TV aberta, mas a gente sabe que a mídia de concessão pública de TV aberta também anda espalhando essas narrativas. Ele fala, por exemplo, que toda a culpa dos presos do 9 de janeiro, dia da perfídia, os presos acampados lá na frente do QG do Exército, é do Coronel Naime, que está preso, esse criminoso. Ele está preso injustamente, até agora não provaram nada contra ele. Já são, se não me engano, foi em março que ele foi preso, fevereiro ou março do ano passado, já são 11 meses aí de prisão, 10 meses e tal, quase 11 meses de prisão ilegal do Coronel Naime. Um policial com 30 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Distrito Federal e até onde se saiba, com bons serviços prestados, ele era referência, uma das maiores autoridades do país, esse sim, especialista, viu, Capelli? Esse sim, uma grande autoridade, especialista em operações especiais. No depoimento dele para a CPI do DF, do CPI do 8 de janeiro do Distrito Federal, que foi uma que investigou um pouquinho melhor as coisas ali, daqui a pouco a gente vai exibir um trecho, ele relata como foi aquele dia, ele estava de férias, ele é chamado pela equipe do Ibanez, que até então ainda era governador eleito do Distrito Federal, depois foi afastado nessa farsa aí, né, do vamos proteger prédios públicos com atraso, né, Lula? Com bastante atraso, você lá em Araraquara fazendo teatrinho pra imprensa amiga, né, e a omissão ali rolando solta para que os prédios públicos fossem depredados por aqueles black blocs muito estranhos, com o bonezinho do MST, camisa do PT, bandeira da CUT, né, infiltrados ali no meio dos manifestantes pacíficos e insuflando alguns dos manifestantes pacíficos acabam se exacerbando e entram junto e também depredam, a gente sabe que isso aconteceu de fato, mas fato é que os vândalos não foram identificados até hoje. Quem foi preso foram os tios e tias do Zap que estavam ali dentro dos prédios públicos se protegendo das bombas. E aí sim, a equipe da Polícia Militar do Distrito Federal jogava, já falei isso aqui nos outros dias de Sem Rodeios, jogava sobre a população pacífica que se manifestava e provocando uma dispersão dessa população para dentro dos prédios que estavam com as portas abertas, inclusive com policiais chamando, vem pra cá, vem nos proteger. Esses que foram presos. Agora o Naime, na CPI do DF, explica por que ele aceitou o desafio do governador, saiu das suas férias, do seu descanso, ele estava de licença emendada com férias, e foi lá assumir porque o número 2 que estava no lugar dele não estava dando conta, não estava resolvendo, porque depois que eles resolveram jogar bomba de cima também, por alguém que não tinha especialidade nenhuma em segurança pública, fazendo uma loucura dessas, óbvio que ele começa a dispersar e muitos velhinhos atingidos, já intoxicados com aquele gás, muitos foram machucados, muitos foram atingidos por tiros, eram atiradas balas de borracha sobre as pessoas, mirando nas pessoas, teve gente que ficou cega, teve gente que perdeu, falei aqui já, perdeu a orelha, perdeu o dedo da mão, porque a bala de borracha atingiu, não mata, é não letal, mas fere, e às vezes fere gravemente, como são esses casos que eu tô citando. Teve gente hospitalizada por causa de tiro de balas de borracha. Então, quem estiver duvidando, esses lulistas idiotizados que ficam nos chamando de plantadores de fake news, de difamadores e tal, que não sabem nem metade da missa que aconteceu naquele dia, para usar um ditado popular, vão procurar nos arquivos aí façam um trabalho jornalístico de apuração, entendam a dificuldade que é conseguir informação, valorizem o trabalho do jornalismo sério, façam o que a gente faz, vai nos hospitais, ver os prontuários do 8 do 9 de... Realmente valorizem um jornalismo sério, como o de Cristina, aonde ela revela tudo. Ela simplesmente foi atrás de tudo e descobriu que ali tinha pessoas praticamente, eles dizem que não, mas infiltradas. E olha o que ela vai dizer. janeiro, quantas pessoas feridas por balas de borracha. Mas enfim, o Capelli tá jogando a culpa no Naime.
A gente vai mostrar um tweet que depois desse documentário cheio de fake news, deveria hoje já estar preso o Capelli por fake news, porque no Brasil prende por fake news, né? Não existe esse crime, mas já que resolveram instituir uma constituição paralela, podiam incluí-lo já no famigerado inquérito do fim do mundo e mandar prender preventivamente, porque esse é um atentado à democracia, é um senhor que espalha em cadeia de televisão, né, para uma audiência já bastante doutrinada. Mentiras. Vai lá, vai atrás do Capelli, pessoal. O Capelli tá dizendo o seguinte, vamos colocar o tweet dele no ar, ele tá querendo incriminar o Naime não só por não ter contido a multidão ali na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, mas também porque na manhã do dia 9 de janeiro de 2023, os ônibus com os golpistas, eu coloco entre aspas, embora ele esteja ali colocando o adjetivo pra difamar pessoas, com os golpistas saíram do QG do Exército e misteriosamente não chegavam na sede da PF. O coronel Jorge Naime havia mandado os ônibus pararem no meio do caminho. Só faltou escrever ali criminoso. E falou, meu enfrentamento com ele foi um dos momentos emblemáticos, né? Tipo, eu que sou jornalista que entende tudo de segurança pública, enfrentei um coronel da PM com 30 anos de serviços prestados. Olha o nível desse senhor que no momento está como ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Não à toa estão acontecendo as aberrações aí de crime pelo Brasil afora. E aí a esposa do coronel Naime, uma guerreira que tem se manifestado aí exaustivamente pedindo justiça, pedindo direito de defesa, pedindo que ele possa ser ouvido, foi imediatamente responder o tweet do Ricardo Capelli. Vamos ver o que ela escreveu ali no Twitter. Ela colocou lá o seguinte, tá meio ruim de eu ler, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas Ricardo Capelli, o senhor sabia que se é que ele fez isso, ele, o marido dela, né, o coronel Naime, se é que ele fez isso, fez para proteger a própria ordem pública social. Me ajude, Guilherme, que no meu óculos. Ele, além de especialista em segurança pública, é um policial militar com mais de 30 anos de serviço prestado à sociedade do DF, com amplo reconhecimento por seu trabalho sério e eficiente de décadas. Seu olhar técnico e experiente foi comprovado na medida que avançam as investigações. É preciso relembrar que ônibus, ao chegarem, a superintendência não tinham estrutura física para receber as milhares de pessoas que vinham do QG. Por isso foram levados à Academia da Polícia Federal, onde acomodaria com mínima dignidade humana milhares de pessoas, idosos e crianças. O Naime não tomou essa decisão sozinho. Ele tratou com seus superiores hierárquicos e também estava acompanhado de vários delegados da Polícia Federal, com os quais adequou toda a logística para a chegada ao local definido. E ainda ela termina agora, consegui acessar o tweet, estou enxergando bem aqui. Ela termina dizendo o seguinte, o fato é que todas as pessoas, aquelas presas no QG, que a gente sabe que são 2.000, chegaram em segurança, apesar daquilo ter sido transformado num campo de concentração de fato, todas as pessoas chegaram em segurança, não houve fuga de ninguém, muito menos comprometeu a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Então, a preocupação dele, com 30 anos de serviços prestados à PM, recebendo ordens da Justiça, que precisam ser cumpridas, e adequando ali com delegados da Polícia Federal, que deveriam ouvir essas pessoas, segundo Alexandre de Moraes, e com os superiores hierárquicos dele na PM, porque apesar de ser coronel e comandante da PM, ele estava de férias e tinha outras pessoas no comando. Eles acertam que esses ônibus precisam ir um pouco mais devagar, porque a superintendência da Polícia Federal não tem capacidade de receber nem 40 ônibus, muito menos 2.000 pessoas, e que daria uma convulsão social chegar com 40 ônibus, parar na rua, além de todo o transtorno de trânsito, e deixar essas pessoas no calor de Brasília em janeiro, ali presas dentro de ônibus, onde não tinha banheiro, onde as pessoas já estavam o dia inteiro sem comer dentro daqueles ônibus. A gente sabe toda a tortura que elas são submetidas, né? Então ele faz esse acordo de ir retardando um pouco a chegada dos ônibus até decidirem pra onde vão. E ele diz na CPI do Distrito Federal lá, que eu também relembrei ontem, que o Klepper, que era um outro comandante que estava acho que no lugar dele, na licença e nas férias dele, o Klepper dá a ordem pra levar pra Papuda. E ele diz, mas na ordem não era essa, na declaração do ministro Alexandre de Moraes, na ordem não tem assim, vai levar pra presídio. E se for pra presídio, o presídio vai receber 2.000 pessoas ao mesmo tempo, existe essa logística lá. Então a própria equipe de segurança pública, comandada pelo senhor Ricardo Capelli, esse especialista, esse jornalista, né, risinhos debochados, que tinha ficado à frente, porque o Capelli estava como secretário de segurança pública interino do Distrito Federal, porque nesse dia já tinham afastado o Anderson Torres, que estava de férias nos Estados Unidos, foi outro perseguido, mas tinha um substituto, já tinham afastado e botaram o Capelli ali. Então, esse grande especialista, amiguinho do Dino, que era o número 2 do Ministério da Justiça, estava naquele momento como o responsável pela segurança pública do DF. E dá essas ordens estapafúrdias, e óbvio que dá maior confusão. Polícia Federal diz, não tragam pra cá, não tem como receber 40 ônibus, 2.000 pessoas. A Papuda, não sei se foi contactada, mas provavelmente sim, o departamento penitenciário deve ter dito a mesma coisa. A gente precisa de algumas horas aqui pra adequar onde receber essas pessoas. E porque as empresas têm ordem de prisão, enfim, era um limbo jurídico e policial, e o Capelli assume perante negociação com seus superiores hierárquicos ficar retardando aqueles ônibus. Que a gente bem sabe, né, que a mídia militante ficou exibindo e difamando essas imagens aí durante o ano de 2023 inteirinho, como se fossem animais em zoológico. O que o Capelli está sendo desmentido aqui pela Mariana? Porque ele está tentando difamar alguém que está preso, acusado de algo que não fez, de ter se omitido perante a segurança pública ali. E era uma pessoa que estava de férias. A gente vai exibir só um trecho que a gente separou de uma fala dele na CPI do Distrito Federal, desculpa me alongar com esse assunto, mas é bem importante, para a nossa audiência relembrar aqui, quando o Naime é colocado diante de cupinchas de Lula, de deputados psolistas ali no Distrito Federal, tentando plantar uma narrativa, a resposta técnica, absolutamente tranquila, dada por uma pessoa que já estava presa, tratando depressão, inclusive, na prisão, porque ele teve até o salário dele cortado, a família passando necessidade, tem um filho com necessidades especiais, a família passando necessidade, vivendo de doação, e ele vai lá serenamente, enfrenta aquele psolista ali, mentindo na cara dura, e responde com propriedade. E o psolista estava mentindo, trazendo uma narrativa do Capelli. Vamos assistir. No relatório do senhor Ricardo Capelli, eu vi com os próprios olhos um oficial tentando retardar ele de contenção da PMDF, quando as sedes dos três poderes já estavam desocupadas. A impressão que me dava é que ele não queria que a linha andasse. Ela estava andando muito lentamente. Foi uma guerra até eu conseguir fazer andar. O que o senhor tem a falar sobre isso? Deputado, é uma coisa complicada. A pessoa tem a impressão de coisa que ela não sabe, né? Eu tenho 30 anos de polícia militar. A minha história na polícia militar se confunde com um batalhão de choque, né? Tive a oportunidade de ser subcomandante daquela unidade 2 vezes. Os três poderes já estavam desocupadas. A impressão que me dava é que ele não queria que a linha andasse. Ela estava andando muito lentamente. Foi uma guerra para eu conseguir fazê-la andar. O que o senhor tem a falar sobre isso? Deputado, é uma coisa complicada. A pessoa tem impressão de coisa que ela não sabe, né? Eu tenho 30 anos de polícia militar. A minha história na polícia militar se confunde com um batalhão de choque, né? Tive a oportunidade de ser subcomandante daquela unidade 2 vezes. Operei em entradas em presídio, operei em entradas em delegacia, operei em entradas de desobstrução de via. Esplanada eu perco a conta das vezes que eu operei. E, infelizmente, existe condições técnicas, né, que quem é leigo à segurança pública tem impressões, né, erradas. Ali está só lembrando, né, que o coronel Naime, mesmo de férias, estava lá prestando seu serviço à sociedade e à população do Distrito Federal. Ele explica nesse depoimento, já termino aqui para passar a bola para o Serrão e para o Marco, ele explica nesse momento uma questão tão técnica, a gente não conseguiu cortar a tempo ali, eu vou relatar aqui porque eu achei de extremo esclarecimento.
Eles estavam usando, ainda que tenham feito muita bobagem, e não estou atribuindo culpa ao Naime necessariamente, precisa ser investigado. Quem deu ordem para os policiais do helicóptero atirarem em pessoas lá na praça? Pessoas que estavam se manifestando pacificamente. Eles não estavam mirando em bandido que tinha reféns, em nenhum terrorista do Hamas, nada disso. Eles estavam mirando em senhorinhas com Bíblia e bandeira na mão, em senhores de idade. Tinha, a gente cansou de falar, né? Vendedor de algodão doce, morador. Pois é, estavam mirando em pessoas que estavam lá buscando pelo que eles acreditavam. Eles queriam simplesmente rezar em frente ao quartel pedindo por um Brasil melhor. Mas aconteceu tudo aquilo que Cristina Grêmio já falou, aonde tinham pessoas ali com o bonezinho do MST, que ninguém sabe na verdade o que estavam fazendo lá, e Naime saiu nas suas férias para tentar fazer alguma coisa e hoje querem culpar ele de tudo, mas nós sabemos o porquê. Todos aqueles ligados a Bolsonaro, eles dão um jeitinho de fazer com que essa pessoa seja culpada. De rua, tinha de tudo ali na Praça dos Três Poderes. O Augusto Nunes gosta de dizer, era um domingo no parque. Né? As pessoas tinham sido revistadas, não tinham arma, não tinham nada na mão. Lá dentro dos prédios é outro papo. Quem entrou com um pé de cabra, quebrando vidro, quebrando móvel, quebrando relógio, fingindo ser eleitor de Bolsonaro, com bonezinho do MST, isso aí é uma questão que a Polícia Federal deveria ter respondido já, não respondeu ainda. Mas vamos lá. O que o Naime fala nessa CPI, que também é muito importante? Veja que o Capelli ali está numa outra acusação. Na CPI, ele está numa outra acusação via deputadinho do PSOL. O senhor estava retardando o avanço da tropa de choque sobre aqueles manifestantes golpistas. Por que o senhor não foi para cima? Era mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. E o Naime explica isso aí que ele explicou ali, que ele estava atuando com toda a experiência que ele tem de 30 anos de atuação em eventos como esse. Mas a questão técnica. Quando a polícia usa bala de borracha, que é numa arma específica, calibre 12, se não me engano que ele falou, a borracha ela vai deixando resíduos no cano da arma. E depois de usar várias balas daquela, precisa limpar o cano para que a arma continue funcionando. Para que o policial não fique desarmado e ele se coloque em risco perante uma população que estava se manifestando pacificamente, mas poderia ficar exaltada e vir para cima da polícia. Naquele momento, o policial não sabe. Ele está ali defendendo os prédios públicos, a população que não está na manifestação, enfim, mas ele é vítima se ele for alvo. Para limpar o cano, tem que passar a bala de aço. Mas a polícia só faz isso num local seguro. E o que o Naime fala nesse depoimento ali? Não tinha local seguro na Praça dos Três Poderes naquele dia, com aquela multidão na rua. Então, como não tinha como limpar as armas, eu estava pedindo para os policiais se conterem nos tiros. Porque daqui 8, 10, 15 tiros vai travar a arma porque o cano está entupido com restos de borracha, resíduos de borracha. E aí, depois, ele recolhia as armas que iam entupindo, colocava, só que eles não tinham armamento não letal suficiente para ir avançando sobre aquela multidão. Então, ele realmente ele usou a inteligência e a expertise que ele tinha para minimizar os danos. Porque o que ele fala ali no depoimento? Se eu fosse para cima, como o Capelli está insinuando ali que eu deveria ter ido, em algum momento os meus policiais teriam que usar arma letal, teriam que colocar bala de aço. E aí quem responderia por eventuais mortes que acontecessem nessa confusão? Então, olha como ele foi responsável e entregou a própria liberdade por causa disso. Porque o Capelli, especialista em segurança pública, que está aí insinuando em rede de televisão que o culpado é o Naime, não entende nada, está difamando uma pessoa que está presa. Tem nota dos advogados do Naime sobre isso, a própria Mariana divulgou, além desse texto aí no Twitter, outras informações. Então, é importante demais a gente fazer esses esclarecimentos. Eu falei na semana passada, audiência, preparem o estômago, porque o massacre midiático vai ser violento. Mas o povo é tão sujo que é óbvio que eles sempre se superam nas narrativas falsas, mentirosas, para pegar esses idiotizados aí que sofrem de dissonância cognitiva, que não conseguem ligar Lé com Cré, e ficarem achando que os milhares de manifestantes do 8 de janeiro eram golpistas terroristas. É a mesma turma que acha que o Hamas está só lutando pela liberdade da Palestina, né? Realmente, né? Cristina falou tudo. E agora, olhem esta notícia. Prefeito é preso pela Polícia Federal e motivo é estarrecedor. A Polícia Federal prendeu o prefeito do município de Borba, no Amazonas, Simão Peixoto Lima,
investigado por suspeita de manipulação de testemunhas em investigações que apuram desvio de recursos públicos durante a pandemia. Eleito em 2020 pelo Partido Progressista PP, Simão Peixoto se filiou em novembro ao MDB. Segundo a PF, há indícios de que ele desviou recursos públicos que deveriam ter sido utilizados para a compra de kits de merenda escolar. É isso mesmo que vocês escutaram. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que com certeza a mídia não mostra. Mas aqui no nosso canal Notícias Top você sempre vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos, até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.